Bom dia! Hoje é 26 de setembro de 2025 e olha, o mercado já acorda naquela tensão, né? Uma mistura de cautela com uma certa expectativa. A gente tem aqui um material bem completo para analisar o cenário aqui no Brasil e o que está pegando lá fora também. Pois é, bom dia. É um dia chave, parece. Exato. E a grande história do dia, pelo jeito, é essa espera toda pelos dados de inflação lá dos Estados Unidos, o famoso PCE, né? Uhum. Enquanto isso, a gente já viu a Ásia fechando no vermelho, Europa tentando ali mostrar uma certa calma, mas, assim, a sensação geral é que tá todo mundo meio que segurando fôlego, sabe? Totalmente. Antes das 9h30, a hora que saiu o dado, poucos movimentos mais bruscos devem acontecer. Então, nossa tarefa aqui hoje é justamente mergulhar nesses documentos, nesses dados e tentar extrair o que realmente importa. Vamos tentar entender esses sinais meio confusos dos mercados globais. Sim. O que significam essas novas tarifas americanas que o Trump anunciou? Como é que ficam as coisas aqui no Brasil com os nossos próprios, desafios? Claro. E, óbvio, dar uma olhada no que esperar do nosso mini índice WIN. Basicamente, filtrar o que é ruído e o que realmente pode impactar o dia. Vamos lá, então. Vamos nessa. Começando pelo cenário global, então, o clima lá fora não tá muito pra festa, né? A cautela parece que domina, o pessoal tá fugindo um pouquinho do risco. É o que parece. A Ásia, por exemplo, fechou quase toda em baixa. E Hong Kong, nossa, sentiu bastante. O Hang Seng caiu 1,40%. Parece que aquelas tarifas americanas, sabe? Nos setores de tecnologia, farmacêutico. Pegaram em cheio lá, né? Exato. Sim, mas é interessante notar, assim, não foi um pânico generalizado na Ásia, viu? A queda foi bem mais forte em Hong Kong e nesses setores que você mencionou. Ah, entendi. Outros mercados até que resistiram melhor. Talvez ainda naquela esperança, de algum estímulo vindo da China. Isso mostra como, mesmo com um fator externo forte como as tarifas, as coisas locais ainda pesam, sabe? Não é tudo uma coisa só. Faz sentido. Enquanto a Ásia estava lá sentindo esse golpe, a Europa abriu de um jeito mais estável. A gente vê o DAX alemão subindo um pouquinho, 0,23%, o FTSE britânico também, 0,34%. É, uma resiliência ali, né? Quase como se eles estivessem ignorando um pouco esse pessimismo asiático. Mas também não é aquele otimismo todo, né? Claramente esperando os dados dos Estados Unidos. Com o pé no freio, né? Isso. A exceção foi Paris, o CAC caindo 0,41%. Mostra que essa confiança lá não é tão geral assim. Pois é. Essa firmeza em Londres, Frankfurt, pode ser alguma força interna deles, ou talvez a percepção de que essas tarifas específicas afetam menos eles diretamente. Mas a queda na França já acende um alerta, né? Lembra que essa calma é meio frágil. Verdade. No fundo, o que une todo mundo, a Ásia, a Europa e a gente aqui, é essa espera pelo número do PCE americano. Ninguém quer fazer grandes apostas antes disso sair. Exatamente. E falando nos Estados Unidos, os futuros dos índices lá refletem muito bem essa paralisia pré-dados, né? S&P 500 futuro tá ali quase parado, plus 0,02%. Dow Jones futuro com uma leve altinha, plus 0,13%. Estabilidade tensa. Mas olha que curioso, o Nasdaq 100 futuro, que é o índice das empresas de tecnologia, está caindo um pouquinho, menos 0,11%. Isso já não diz alguma coisa? Diz muito. E, ao mesmo tempo, os juros dos títulos do Tesouro de 10 anos continuam lá firmes, em 4,172%. Exatamente. Essa pequena diferença no Nasdaq, enquanto os outros estão mais estáveis, é o mercado já se posicionando, se ajustando para o grande evento do dia. Um relatório de inflação PCE, que sai 9h30 nosso horário. E não é um dado qualquer, né? De jeito nenhum. É o indicador de inflação preferido do Federal Reserve, o que eles mais olham para decidir a taxa de juros lá. O ponto principal de atenção é o núcleo do PCE, que tira alimentos e energia, que são mais voláteis. A expectativa do mercado é uma alta de 0,2% no mês. Agora, se vier acima disso, Aí complica. aí a coisa pode pegar.
A gente pode ver esses rendimentos dos títulos americanos, tipo esse de 10 anos que você falou, subirem ainda mais. E por que isso afeta mais o Nasdaq, especificamente? Ah, boa pergunta. É porque taxas de juros mais altas, ou mesmo a expectativa de que elas subam, prejudicam mais as ações chamadas de crescimento, principalmente as de tecnologia. Ah, entendi. Elas são muito sensíveis ao custo do dinheiro, sabe? E boa parte do valor delas está nos lucros esperados lá no futuro. Quando os juros sobem, o valor presente desses lucros futuros cai. Faz sentido. Aí você soma isso com as novas tarifas do Trump, que também batem em setores de tecnologia, é tipo um golpe duplo em potencial para o Nasdaq. Por isso essa leve quedinha já embutida no futuro dele, enquanto os outros índices parecem mais calmos, mas só na superfície. Entendi. É uma tensão escondida ali. Exato. E tem outro sinal, talvez mais sutil, mas que é importante a gente notar. O preço do ouro está subindo um pouquinho também, plus 0,20%, indo para 3.778,70 a onça. Isso está acontecendo ao mesmo tempo que os rendimentos dos títulos estão altos. Ué, mas isso não é estranho. Juro alto não costuma ser ruim para o ouro? Normalmente sim. O ouro não paga juros, né? Então, juros reais mais altos aumentam o custo de oportunidade de ter o ouro. Mas quando os dois sobem juntos... o mercado pode estar começando a farelear um cenário mais chato, sabe? O de estagflação. Estagflação. Eita! O que seria isso exatamente? É aquela combinação perversa. Inflação que não cede, continua persistente, mesmo com a economia meio que patinando, sem crescimento forte. Ah, Os juros sobem por causa da inflação e da expectativa de que o Banco Central vai ter que agir mais forte para combatê-la, e o ouro sobe porque o pessoal busca proteção contra essa mesma inflação. estagflação. Isso nunca é um cenário bom, certo? E pra gente aqui em mercados emergentes deve ser pior ainda. Exatamente. É um cenário particularmente ruim para países como o Brasil. Ele junta a inflação alta aqui dentro, que já corrói poder de compra e exige nossa Selic nas alturas, com um crescimento econômico baixo, dificultando emprego, renda. Complicado. E ainda por cima, geralmente fortalece o dólar lá fora, o que piora a nossa própria inflação importada e a dívida externa. É, assim, um alerta amarelo piscando com bastante força no painel global, sabe? Entendido o cenário lá fora e nos Estados Unidos, assusta um pouco, né? Agora vamos trazer a conversa aqui para nossa realidade, para o Brasil. Aqui a situação parece sempre aquele cabo de guerra, né? Sempre, né? De um lado, a gente teve até uma notícia que, à primeira vista, parece positiva. O presidente Lula mencionou uma tal química com o Trump, marcaram até uma reunião bilateral. Isso não poderia dar uma animada no mercado, nem que seja só por um momento? Pode dar um alívio momentâneo, sim. Mas aí, do outro lado, as velhas e conhecidas preocupações fiscais continuam aí gritando alto. A gente viu alertas sobre perdas bilionárias, 46 bilhões para os estados e municípios, com o novo IBS, né, o Imposto da Reforma Tributária. Sim, esse número chamou atenção. E para completar, o Copom foi lá e manteve a nossa Selic em 15% ao ano. Ou seja, o dinheiro continua caro pra caramba, crédito restrito. Como é que a gente equilibra essas duas forças? É exatamente esse o ponto, o dilema. Essa notícia da diplomacia, da reunião, é o que a gente chama no mercado de catalisador soft. Algo que mexe mais com o humor, com o sentimento de curtíssimo prazo. Ah, tá. Pode até gerar um repique, um alívio pontual, como você falou. Mas os fatores hard, os números concretos, Selic em 15%, essas dúvidas sobre a trajetória fiscal, o impacto do IBS nas contas públicas, isso são barreiras estruturais. Pesam muito mais na decisão do investidor de longo prazo. Então essa química diplomática pode acabar sendo mais fumaça do que fogo na prática do mercado. Pode ser. A gente precisa ter cautela com euforias baseadas só em encontros, em declarações. Os fundamentos econômicos aqui dentro, eles continuam sendo o maior desafio. Essa Selic de 15%, por exemplo, ela nos coloca numa situação bem interessante, até paradoxal, em relação aos Estados Unidos, onde ainda se fala em cortar juros, né? Pois é, isso não deveria atrair capital para cá, o pessoal buscando esse juro alto, o tal do carry trade. Em teoria, sim. O diferencial de juros, essa diferença entre a nossa taxa e a deles,
pode atrair um capital mais especulativo, de curto prazo. É a estratégia do carry trade, ganhar com essa diferença. Mas aí entra o pulo do gato, como a gente disse. Por que a nossa Selic está tão alta? Em grande parte, é por causa do risco fiscal que os investidores percebem no Brasil. Então, o mesmo fator que cria o diferencial de juros atrativo risco Brasil é o que também afasta o investidor mais conservador, aquele de longo prazo, que olha mais para os fundamentos. Entendi. É uma faca de dois gumes. Exatamente. E isso cria um risco curioso. Imagina o seguinte, o PCI hoje vem bom, abaixo do esperado. O mercado global entra naquele modo risk-on, de apetite por risco, otimismo. Certo. O Brasil pode acabar tendo um desempenho pior do que outros países emergentes. Por quê? Porque o investidor com mais apetite a risco pode olhar e pensar, o Brasil tem esse juro alto, mas o fiscal é complicado. Vou para outro emergente que esteja com as contas mais arrumadas. Nossa, que paradoxo. Eles podem interpretar nossa Selic alta não como uma super oportunidade, mas como um sintoma de fragilidade fiscal. É uma possibilidade real. Faz todo sentido. É como oferecer um prêmio muito alto, mas por um risco que talvez nem todo mundo esteja disposto a correr. Mas e as nossas commodities? Elas não costumam dar aquele suporte para a bolsa com o peso que Vale e Petrobras têm no índice? Ah, sim, sem dúvida. Esse é um ponto fundamental. Os números que a gente tem aqui parecem bons, né? Petróleo em alta, WTI ali perto de $65, Brent quase $70, com perspectiva de ganhos na semana por causa dessas tensões de oferta, riscos lá na Rússia. Sim, o petróleo está firme. E o minério de ferro também, né? Firme a $105,54 a tonelada, acumulando uma alta bem expressiva no ano, mais de 14%. Isso não ajuda a segurar um pouco a onda negativa? Ajuda, e muito. Esse é um ponto de apoio real e importante para o Ibovespa, sim. A alta do petróleo, especialmente quando vem de restrições na oferta, como esses riscos geopolíticos que você citou, tende a ser mais, digamos, persistente do que flutuações normais de demanda. Entendi. E o minério forte beneficia a Vale diretamente, claro. Então, esse suporte das commodities pode sim amortecer quedas em dias ruins lá fora, ou até mesmo sustentar o índice quando o cenário global está mais pesado. Que bom, pelo menos um ponto positivo mais sólido. Contudo, mesmo com esse suporte das commodities, outros indicadores de risco continuam piscando alerta amarelo, ou até vermelho. O dólar, por exemplo, se fortalecendo contra o real, cotado agora a 5,3639. Clássico movimento de busca por segurança, né? Exatamente, é o pessoal correndo para o dólar. E os juros americanos de 10 anos, que a gente já falou, continuam elevados, em 4,172%. Isso drena a capital dos mercados de risco como o nosso e fortalece ainda mais o dólar globalmente. Certo. E como a gente já mencionou, aquele detalhe do ouro subindo junto com juros reforça o clima geral de cautela e aquele fantasma da estagflação rondando. É uma briga de forças bem clara no cenário. Entendi perfeitamente o cenário macro, essa briga de forças toda, mas como é que isso se traduz na prática, assim, para o pessoal que opera no dia a dia, olhando para o gráfico do mini índice, o UINV25? Boa, vamos para o técnico. O material que a gente recebeu aqui aponta uns sinais de cansaço dos compradores, né? O índice fechou ontem nos 147.590 pontos. Ele até tentou ir mais longe durante o dia, bateu lá nos 148.375, mas não conseguiu sustentar, recuou. Exato, devolveu parte dos ganhos. E o fechamento foi abaixo de um indicador importante, a tal da MME21. O que isso significa na prática? A MM21 é a média móvel exponencial de 21 períodos. É uma média que o pessoal usa muito para ver a tendência de curto prazo. Ela suaviza os preços recentes, dando mais peso aos últimos dias. Fechar abaixo dela, depois de ter tentado subir, é um sinal clássico de perda de fôlego comprador, de exaustão. Ah, tá. Agora, essa região da média, ali perto dos 147.700, mais precisamente entre 147.635 e 147.790, ela vira a primeira barreira para qualquer tentativa de alta hoje. Vira uma resistência importante. Entendi. E para baixo? Qual é o ponto crítico que pode realmente azedar o humor do mercado de vez? O suporte imediato, o primeiro degrau para baixo que a análise técnica destaca, está nos 147.455 pontos.
Perder esse nível, aí sim confirmaria esse momento de fraqueza que o fechamento de ontem sugeriu. E se perder? Se perder os 147.455, como diz o nosso briefing aqui, pode abrir forte pressão vendedora. O pessoal que estava comprado pode começar a estopar e quem estava esperando para vender pode entrar com mais força. E aí o próximo alvo relevante, um suporte mais forte, fica bem mais abaixo, lá na casa dos 146.270 pontos. Tem um espaço considerável para cair se esse primeiro suporte for rompido. Nossa, bastante coisa. Pois é. Então dá para a gente rascunhar 2 cenários principais para hoje, mas lembrando, tudo muito dependente do que acontecer às 9h30 com o PCE. Certo. Quais seriam? Primeiro, o cenário de baixa, que, olhando a foto de agora, parece ter uma probabilidade um pouco maior. Ele ganharia força se o índice abrir abaixo do fechamento de ontem, que é o ponto de pivô, uma referência importante do dia anterior, no 147.590, e o ponto crucial se ele romper aquele suporte dos 147.455. E o que poderia ativar isso? O gatilho mais provável seria um PCE americano vindo mais salgado que o esperado, acima do 0,2%. Isso jogaria os juros para cima e azedaria o humor global. Nesse cenário, os alvos seriam buscar primeiro os 147.000, um número redondo, e perdendo esse, mirar lá embaixo nos 146.270. Ok. Esse é o cenário de baixa. E o de alta? O cenário de alta parece um pouco mais difícil hoje. Exige mais esforço do mercado. Ele precisaria que o índice não só recuperasse, mas que conseguisse se firmar acima daquela resistência da MME21, ali perto dos 147.700. E o que ajudaria nisso? Para isso acontecer, a gente precisaria de um PCE americano bem comportado, sabe? Vindo em linha com o esperado, 0,2% ou, melhor ainda, abaixo. Isso aliviaria a pressão sobre os juros futuros e poderia trazer um otimismo para o mercado. E se conseguisse essa força? Se o índice conseguisse romper essa resistência e se manter lá em cima, o objetivo seria testar novamente aquela máxima de ontem, nos 148.375 pontos. Mas, de novo, parece o caminho mais íngreme hoje. Entendido. Claríssimo. Parece que o caminho de menor resistência, tecnicamente falando, aponta mais para baixo, mas o PCE às 9h30 é realmente o juiz dessa partida de hoje. Tudo pode mudar. Exatamente. É o evento do dia, sem dúvida. Então, para a gente amarrar tudo isso, o dia de hoje é um retrato daquele cabo de guerra que a gente falou. De um lado, a gente tem um suporte mais micro vindo das nossas commodities, dando uma força para Vale, para Petrobras, talvez um bom humor momentâneo vindo da diplomacia, quem sabe. Sim, esses são os pontos de apoio. Do outro lado, os ventos contrários, macro, soprando forte. Essa ansiedade enorme pelo PCE, os juros americanos ainda altos, o dólar se fortalecendo e, claro, as nossas próprias questões fiscais aqui dentro, sempre pesando. E o gráfico do IN já está mostrando esse cansaço comprador que você explicou. Perfeita síntese. É exatamente essa dinâmica. E para quem está na linha de frente, né, operando ou mesmo só acompanhando de perto para tomar decisões de investimento, a lista do que ficar de olho hoje é bem objetiva. Manda aí. Número 1, sem dúvida, núcleo do PCE dos Estados Unidos, às 9h30 horário de Brasília. É o evento. A reação inicial do mercado, para cima ou para baixo, vai ser ditada por esse número. A expectativa-chave é plus 0,2% no mês. Qualquer desvio significativo disso vai balançar tudo. Anotado. 2. Juros do título de 10 anos do ZUA, o US 10EY. Como ele vai reagir ao PCE? Se disparar e passar de 4,20%, por exemplo, é um sinal vermelho bem forte para ativos de risco como o nosso índice. Ficar de olho na tela dele. Importante. 3. Ação do preço do IN naquele suporte dos 147.455 pontos. É o gatilho técnico que a gente discutiu. Perdeu ali de forma consistente, com volume. Abre espaço para quedas maiores. É o ponto para ficar atento no gráfico do nosso índice. O ponto de decisão técnica. Exato. 4. Dólar contra o real, o SDBRL. Se a cotação romper aquela barreira psicológica dos 5,40, indica um aumento da aversão ao risco global e mais pressão vendedora na nossa bolsa. É um termômetro do estresse. Certo. E 5. Preço do petróleo WTI ou Brent. Se aquela alta recente começar a reverter, se o petróleo começar a cair forte, a gente perde um dos poucos pilares de sustentação que o mercado brasileiro tem hoje.
Então ficar atento a uma virada brusca no petróleo também é importante. Ótima lista. Super prática. Claríssimo, então. É um dia para ter cautela redobrada mesmo. Ficar de olho nesses 5 pontos aí e talvez esperar a poeira sentar um pouco depois das 9h30 para tomar decisões maiores. A volatilidade promete ser alta hoje. Haja coração. Haja mesmo, exato. E talvez só para fechar, uma provocaçãozinha pensando um pouco além do trade de hoje, né? Manda. Se esse cenário de estagflação que a gente discutiu com juros e ouro subindo juntos lá fora, começar a ganhar mais tração nos próximos meses, como é que isso deveria impactar a forma como a gente pensa a alocação de recursos aqui no Brasil? Boa pergunta. Principalmente levando em conta os nossos desafios fiscais particulares, que podem fazer o Brasil descolar para o bem ou para o mal de outros países emergentes, mesmo quando o cenário global parece um pouco mais definido. Fica aí uma questão para a gente refletir depois que a adrenalina do PCI de hoje passar, né? Excelente ponto para fechar, deixa o pessoal pensando. Obrigada pela análise. Eu que agradeço. Até a próxima.